A graça e a paz, queridos, Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos estar falando de um tema que é muito dia a dia nosso, né, como pastor, líder em um ministério, né, são os desafios que muitos pastores, muitos líderes enfrentam todos os dias. E aqui eu vou citar alguns pontos, né, 4 pontos pelo menos, que vão realmente trazer um pouco de clareza e espero que venha abençoar muito a sua vida, venha te ajudar nesse momento da construção do seu ministério, da sua liderança. Problemas, desafios que nós enfrentamos todos os dias. Tem sido uma luta, tem sido uma batalha diária para muitos de nós, pastores e líderes. É a formação de uma equipe. É certo que o sucesso de um líder, né, de uma igreja, de um ministério, está exatamente na formação de discípulos, na formação de uma equipe. Você ter as pessoas certas, nas funções certas, é desenvolver dons, talentos. Muitas vezes nós temos bons pastores, ótimos líderes, mas que simplesmente não conseguem desenvolver uma equipe. O segredo para que você cresça, para que o seu ministério se desenvolva ainda mais, você precisa desenvolver equipes, não centralizar tudo na sua vida, mas procurar levantar pessoas, trabalhar com pessoas, sabe, potencializar pessoas ou empoderar pessoas para que elas comecem a gerar e dar muitos frutos. Então, são problemas constantes de ministérios que não crescem, de ministérios que não desenvolvem. Por quê? Porque está centralizado numa pessoa. Se essa pessoa, ela por alguma razão não pode estar, ou está doente, ou com algum problema, então tudo fica, né, perecendo porque ela não está presente. Então, formar uma equipe é uma das coisas muito importantes, muito preciosas na vida de uma igreja, na vida de um pastor que começa a alcançar um nível mais alto, mais elevado. O segundo ponto é transicionar. Muita dificuldade, muitos problemas, é transicionar uma igreja a um modelo de crescimento e cuidado. Muitas vezes o que nós estamos vendo é que ao longo do ministério começa a haver uma transição e começa a se buscar alternativas para que a igreja cresça. E às vezes o modelo, o método são ótimos, são excelentes, mas a transição precisa ser bem trabalhada. Então, o que é importante numa transição é preparar a igreja. Numa transição é muito importante você primeiro entender que a igreja recebeu, entendeu, compreendeu, absorveu as informações para que de fato, né, a aderência seja maior. Toda transição de uma igreja não pode e não deve acontecer da noite para o dia. Ela é muitas vezes lenta, demorada e vai exigir muito do líder foco, determinação, sabe, perseverança para que as manobras, a transição ela aconteça gradativamente, suavemente, para que realmente as percas sejam pequenas e com isso a igreja comece a se desenvolver, a gerar frutos, a criar raízes nesse novo modelo, nessa nova forma. Então, para muitos líderes, a transição de um ministério é um momento mais doloroso porque perdem muitas pessoas, porque aceleram o processo e isso só traz danos. Então, a transição precisa ser muito bem calculada, não pode ter pressa e com certeza, se você seguir as coisas de uma maneira correta e envolver e dar tempo ao tempo para que as pessoas absorvam bem, com certeza isso já não será mais um problema, será uma solução no ministério e na transição ministerial que todo pastor, né, precisa ter. A terceira coisa que realmente a gente vê que tem sido um problema, uma dificuldade na vida de muitos líderes, muitas igrejas, é que a porta dos fundos da igreja é maior do que a porta de entrada. O que quer dizer isso é que muitas pessoas entram, muitas pessoas passam pela igreja, mas não permanecem dentro da igreja. Então é importante, líder, pastor, é que realmente toda pessoa, toda vida, toda pessoa que passe a frequentar, a visitar a sua igreja, a caminhar por um período de tempo na sua igreja, ela seja consolidada, ela passe a ser cuidada, acompanhada,
Porque quando ela cria vínculos internos na igreja com 2, 3 pessoas, dificilmente ela vai deixar o convívio daquela casa de oração. É muito importante, então, que comecemos a treinar os líderes para que os líderes também comecem a ser cuidadores, aqueles que vão consolidar, cuidar dos novos convertidos, dos novos membros, daqueles que estão, sendo integrados dentro da nossa igreja. Quarta coisa que eu gostaria aqui de colocar, que para muitos isso tem sido um baita de um problema, a execução de projetos e ideias. Muitos líderes têm excelentes projetos, excelentes ideias, e o que acontece muitas vezes não se tem a mesma praticidade de botar em execução, em realização. Assim como ele tem o projeto, assim como ele tem a ideia, na hora de executar, ele começa, a ter grandes dificuldades em relação a isso. Então o que eu quero dizer com isso, que se a dificuldade do líder não é, projetar, não é simplesmente ter bons projetos, boas ideias, mas está exatamente na execução disso, a dica é o seguinte: busque um mentoreamento, busque, um discipulado com pessoas que já passaram por essa estrada, que já começaram, já viveram, já colocaram projetos, executaram, realizaram grandes projetos. Com certeza, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, elas vão poder te ajudar muito nesse processo de colocar os seus projetos, as suas ideias em prática. Isso com certeza vai fazer com que os problemas diminuam, e as realizações, o sucesso comece a ser uma marca diária na sua vida e no seu ministério. Espero ter te ajudado, te abençoado, que Deus prospere o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus liderados. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.